Oi, meus amores, tudo bem? Sou a tia Rosina, vim aqui para mais uma aula de geografia, tá? Então, hoje vamos lá para nossas dicas. Procure um lugar calmo, bem arejado, né? Silencioso. Tia, por que a senhora sempre dá essa dica? Eu dou essa dica, gente, porque ainda tem pessoas que assistem a aula deitados na zoada, então não conseguem assimilar o conteúdo. Se a gente não conseguir assimilar o conteúdo, nós não vamos jamais aprender corretamente, né? Vamos sempre ficar com uma dúvida, tá bom? Sempre do lado de vocês, lápis, borracha, estojo, porque sempre a gente precisa de lápis de cor, né? Então, sempre com do lado de vocês o estojo e um apontador também, tá bom? Hoje o livro vai ser Geografia e sempre estejam também com vocês perto o caderno, tá bom? Então aqui hoje a gente vai aprender um pouco sobre rua, página 118 do livro de Geografia. Podemos dizer que a rua é um espaço público que permite a circulação de pessoas e veículos e dar acesso a algumas moradias, né? Sejam elas casas, edifícios. Quando a gente fala os edifícios, são aqueles prédios imensos, né? Então, assim, a circulação é permitida porque a rua é pública, né? Isso, então tem o quê? Veículo pode transitar e as pessoas também podem transitar, respeitando sempre o seu local. Como? Os carros têm que transitar aonde? Nas pistas, né? E os pedestres na calçada, as pessoas na calçada e também nos sinais de pedestre, não é isso? Então as pessoas podem transitarem. Então o conjunto de ruas ele é formado e é chamado de bairro, né? Mas assim, tia, como assim um bairro? A gente mora aqui e tem várias ruas, né? Eu moro em uma rua, você mora em outra rua, seu amiguinho mora em outra rua, sua vovó vai morar em outra rua. Então, as ruas que nós moramos formam um conjunto e esse conjunto a gente chama de bairro. Então, cada local que é formado um conjunto de ruas, ele é chamado de bairro e cada local tem um nome. Tem o Pirambu, tem o Carlito Pamplona, né? Eles são formados por quê? Eles são formados por ruas, tá certo? Então aqui, a rua ela pode ser comercial, com lojas e restaurantes, né? Quando a tia diz assim, um bairro comercial, é porque é formado de muitas lojas e muitos comércios. O centro ele é um bairro comercial, né? Ele é um conjunto de ruas, né? São várias ruas que formou o quê? Formou um bairro, ali é o centro, né? É o centro de Fortaleza. Então, ele é formado por ruas e essas ruas, a maioria são ruas comerciais, são ruas que têm comércios, tem lojas, restaurantes, né? Isso, tem shoppingzinhos lá. Então, assim, tem várias lojas, então se formou uma rua, um bairro comercial, tá certo? A rua, a característica dela é a presença de duas ou mais calçadas, né? Ou mais leitos de tráfego de veículos, né? A rua tendo calçadas, né? E tráfego de veículos, né? É a presença dela, é a característica de uma rua, tá certo? Aqui, ó, as ruas mudam de acordo com a localidade onde elas estão inseridas, né? Pode ser ruas largas, aí a tia colocou o exemplo de uma rua larga, né? Pode ser rua movimentada, rua sem saída, rua sem asfalto, de terra, de pedra, né? Uma rua longa, uma rua curta, né? Então elas mudam, elas ficam diferentes. A minha rua pode ser diferente da rua de vocês. A minha rua tem uma entrada e tem uma saída. Mas a tia já morou numa rua que não tinha saída, só tinha entrada. Então a pessoa tinha que dar a volta no carro para voltar, para sair, né, da rua, porque ela não tinha uma saída, ela só tinha uma entrada, né? Então as ruas elas são diferentes, né? Essa rua aí, ela é bem estreitinha, estão vendo? Ela é bem pequenininha, né? Dá 2 carros e pouquíssimo, e as calçadas bem pequenininhas. Então,
Isso aí é uma ruazinha estreita, é um exemplo de uma rua estreita. E tem rua que só dá para passar um carro, né? Vocês já viram? Tem ruas que só dá para ir um carro para vir um carro, né? Não dá para passar dois carros. Tem aí, essa rua aí, ela não tem asfalto. Ela é uma rua de terra. Ela não tem asfalto. Pode ver que ela é toda na terra e na grama, quando chove, né? Que fica aquelas lamas, né? Isso é uma rua que não é asfaltada ainda. Já nessa fotinha de lado, é uma rua que está sendo asfaltada, né? Isso é uma rua que está sendo colocada todo o material para asfaltar a rua e os carros poderem passar ali, ter movimento de carro. Então é uma rua asfaltada e uma rua que não é asfaltada ainda, né? As ruas grandes, elas suportam grandes movimentos de automóveis e pessoas, elas são chamadas de avenida, né? Onde são necessários as faixas de pedestres, semáforos para garantir a segurança da população, né? Aqui nós temos a leste-oeste, que é a Avenida Castelo Branco. Então, se é a avenida, eu já sei que é uma rua que suporta grandes movimentos de automóveis, né? Que é caminhão, carros de cargas grandes, né? Então, eu sei que ali, por ser uma avenida, vai aumentar o fluxo de pessoas, né, de populares na avenida, e ela vai precisar sim de um semáforo, ela vai precisar também de toda a segurança para a população. Então, vai ter que ter a faixa de pedestre para parar e para os pedestres poderem passar de uma rua para outra, tá certo? As pessoas que caminham nas ruas são chamadas de pedestres. Elas devem cruzar uma rua e a outra na hora certa de atravessar, na hora que estiver na faixa de pedestre. Então, o carro ele vai parar no semáforo e na faixa de pedestre é que as pessoas podem atravessar, passar de um lado para o outro, tá certo? O lugar certo é chamado das pessoas andarem na calçada. Tem pessoas que andam muito no meio da rua, né? Não pode, gente. A gente tem que andar na calçada. Andando na calçada e passando na faixa de pedestre. Quem anda na rua, no meio da rua, ali na pista, são os carros, certo? Os ciclistas, tá certo? Então, quem ficam todos na rua assim de lado são as calçadas. Então a gente tem que andar na calçada, passar na faixa de pedestre. Há um lugar onde não existem ruas, né? Como no campo e nas aldeias indígenas. Eles moram assim, ó, gente. Eles moram arrodeando toda a tribo. Eles não fazem as ruas. Então, pessoas que moram em florestas, pessoas que moram em tribos indígenas, elas moram uma do lado das outras e não formam ruas, não são asfaltadas, não tem faixa de pedestre, não tem semáforos. Então, elas são todas diferentes, as casinhas são uma do lado das outras, tá certo? E aqui, nesse lugar, as pessoas fazem o caminho para ir e vir. Então aqui, ó, não tem rua, não tem avenida, não é asfaltado, é toda na grama, na terra, né? Então elas fazem com que as pessoas façam o próprio caminho. Aí, se eles não tivessem feito esses caminhos, eles iam andar todos no mato. Então, andando sempre no mato, eles não iam ter um caminho correto. Então, assim, aos poucos as pessoas foram seguindo o mesmo caminho e daí já não foi nascendo o mato e formou um caminho. Vocês podem ver que nasceu mato em todo ao redor, né? Do lado, mas não nasceu no local onde eles já fizeram um caminho. Eles formando um caminho e não nasceu mais mato. Então, aí é um caminho que eles mesmos fizeram, porque não tem asfalto, não tem rua. Para a população identificar melhor as ruas, elas precisam ter um código de endereço postal, que é o CPE. Quando diz assim, o CEP, né? Todo mundo tem um CEP.
A rua de vocês quando chegam no início da rua e no final sempre vai ter uma plaquinha. Nessa plaquinha vai ter lá o nome da rua e embaixo tem o CEP, né? Então, lá embaixo no CEP vai ter um número. Esse número corresponde à rua que vocês moram. Sempre quando vocês vão precisar de alguma coisa, a mamãe precisa de alguma coisa, fazer um cartão, fazer uma conta e tal, ela sempre vai ter que dar o CPF para eles, para saberem aonde ela se localiza e qual rua ela está, tá certo? Então, o CEP sempre vai estar embaixo. O CEP sempre vai estar embaixo da plaquinha que tem o nome da rua de vocês, tá certo? Sempre vocês vão precisar do CEP. Então, aqui, ó. Agora tem a paisagem, né? Então, tem as ruas, então dá para vocês fazerem uma paisagem das ruas, né? As ruas podem ser, ó, a paisagem vista de cima. Observe o desenho abaixo e ele representa parte de um município visto de cima. Se eu estou vendo de cima, eu vou ver mais o que? Os telhados, né? O formato dos telhados eu estou olhando de cima e isso é chamado de visão oblíqua, tá certo? Então, a visão oblíqua a gente vai fazer o quê? Olhar de cima, tá certo? A visão vertical, eu vou olhar assim, ó. A visão oblíqua, eu vou olhar um pouco de lado, né? De cima, mas olhando um pouco de lado. Eu vou olhar assim. Mas a visão vertical, eu vou olhar assim. Baixar minha cabeça toda e ver ela reta. A oblíqua, eu vou ver um pouquinho inclinada. Eu vou ver de cima, mais inclinada. Aí sim, não dá para ver o formato de telhado, né? Eu vou ver todos retos lá de cima. A visão vertical, eu vou me permitir ver ela toda reta. Olha como ele está vendo. Ele está todo em vertical, está todo olhando de cima para baixo em vertical. E ele está vendo só o formato todos quadradinhos, né? Retângulos, quadrados, eles não estão vendo o formato do telhado, como a tia falou, na visão oblíqua, né? Porque na visão oblíqua vocês vão ver um pouquinho de lado. Então dá para permitir vocês verem até o formato do telhado. Qualquer dúvida, rever o nosso vídeo no canal www.escolapequenospassos.com.br. Dia não entendi, revejo novamente, manhã, de tarde, noite, a hora que vocês quiserem. Todo dia o canal vai estar aqui para vocês reverem os conteúdos que já foram passados e todo dia vai ter conteúdo novo também, tá bom? Não esqueçam de acessar a agenda eletrônica para ver todas as atividades. Outra coisa, tá assistindo a aula? Bate uma foto do print de vocês assistindo a aula e manda para a tia, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e tenham um grande dia.